Alguma vez você já parou para pensar na vida de Jesus? Não só nos seus ensinamentos, mas nos eventos que moldaram a sua história? Jesus, figura central na história da humanidade, reverenciado por bilhões, tem uma vida envolta em mistério e admiração. Para além da figura religiosa, a vida de Jesus é marcada por acontecimentos extraordinários que desafiam o tempo e a lógica. Desde o seu nascimento até a sua ascensão, cada capítulo da sua história é permeado por milagres e ensinamentos que ecoam através dos séculos. Neste vídeo, vamos explorar 8 fatos incríveis sobre a vida de Jesus que você talvez nunca tenha ouvido falar. Prepare-se para uma viagem fascinante, desde Belém até ao Calvário, desvendando os mistérios que cercam a vida do homem que mudou o rumo da história. A nossa jornada começa em Belém, uma pequena cidade sob um céu estrelado, onde a história de Jesus tem início. Imagine, se puder, uma jovem chamada Maria, recebendo a visita de um anjo. O anjo Gabriel, um mensageiro divino, traz uma notícia surpreendente. Maria dará à luz um filho, concebido pelo poder do Espírito Santo. Este evento, o nascimento virginal, é um pilar da fé cristã. O nascimento de Jesus, envolto neste véu de mistério, marca o início de uma vida destinada a ser extraordinária. Profetas, séculos antes, haviam previsto a vinda de um rei, nascido em Belém, destinado a libertar o seu povo. O nascimento de Jesus, sob circunstâncias tão extraordinárias, profetizado e aguardado, consolida a sua posição como figura central na história da humanidade. Aos 12 anos de idade, encontramos Jesus no Templo de Jerusalém, um local de estudo e debate religioso, como se fosse uma universidade federal da época. Imagine a cena: sábios e doutores da lei, versados nas Escrituras, reunidos para partilhar o seu conhecimento. Entre eles, um jovem Jesus, absorvendo o conhecimento como uma esponja, a sua mente ávida por sabedoria. Ele não era um mero espectador, mas um participante ativo, questionando, debatendo, desafiando com uma perspicácia que desmentia a sua tenra idade. Este evento, conhecido como a disputa no templo, revela um aspecto crucial da natureza de Jesus, a sua sabedoria incomum. Não era apenas a inteligência de uma criança prodígio, mas uma profunda compreensão espiritual que intrigava e confundia os estudiosos mais experientes. Esta sabedoria precoce de Jesus era apenas um vislumbre do que estava por vir, prenunciando um ministério que cativaria multidões e mudaria o curso da história humana. A vida de Jesus é marcada por acontecimentos extraordinários, os milagres. Imagine um cego suplicando por misericórdia. Jesus toca nos olhos do homem, e a escuridão transforma-se em luz. Doenças curadas com um toque, tempestades acalmadas com uma palavra, até mesmo a morte vencida pelo seu comando. Esses milagres eram atos de compaixão, demonstrações do poder de Deus através de Jesus. Num momento crucial da sua jornada, Jesus leva 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para o topo de uma montanha. O Monte Tabor, um local de beleza natural, torna-se palco de um evento que transcende a realidade terrena, a transfiguração. Imagine a cena. Os discípulos, cansados da subida, testemunham algo extraordinário. A aparência de Jesus transforma-se diante dos seus olhos. O seu rosto, normalmente marcado pela compaixão humana, irradia agora uma luz celestial, um brilho divino que emana de dentro. As suas vestes, antes simples e comuns, brilham agora com uma brancura sobrenatural, uma pureza que ofusca a luz do sol. E como se a transformação de Jesus não fosse suficiente, 2 figuras emergem da névoa do tempo. Moisés e Elias, profetas reverenciados do passado, aparecem ao lado de Jesus, conversando com ele como velhos amigos. A transfiguração confirma o que muitos já suspeitavam.
Jesus não era apenas um profeta, mas o Filho de Deus, revestido de poder e glória celestiais. Numa sociedade dividida por regras e julgamentos, Jesus ousou desafiar as normas sociais, estendendo a mão para aqueles que a sociedade rejeitava, os pecadores e marginalizados, como se acolhesse os excluídos de um grande centro urbano. Imagine a cena. Jesus, cercado por cobradores de impostos, prostitutas, leprosos, pessoas consideradas impuras pela elite religiosa da época. Em vez de condenação, Jesus oferece compaixão, reconhecendo a humanidade em cada indivíduo, independentemente das suas falhas. Este ato de compaixão radical de Jesus demonstra que o seu amor não conhece limites, que a graça divina está disponível a todos, independentemente dos erros do passado. Capítulo 6. A entrada triunfal em Jerusalém. A atmosfera em Jerusalém era de grande expectativa, como na véspera de um feriado importante. A Páscoa, um festival judaico que celebra a libertação da escravidão, estava próxima, e peregrinos de terras distantes lotavam as ruas da Cidade Santa. No meio da multidão, Jesus chega, não num cavalo de guerra, símbolo de poder e conquista, mas humildemente, montado num jumento, cumprindo uma antiga profecia. Imagine a cena, a multidão, reconhecendo Jesus como o Messias há muito esperado, explode em júbilo, espalham as suas vestes pelo caminho, agitam ramos de palmeira, um símbolo de vitória e realeza, e entoam cânticos de louvor. Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não é uma demonstração de força militar, mas um triunfo da humildade e do amor. Capítulo 7. A última ceia. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus partilha uma última refeição com os seus discípulos. A atmosfera era pesada, carregada de premonições, como se fosse uma despedida de um grande amigo. Jesus sabe que a sua hora está próxima, que em breve enfrentará a traição, o abandono e a morte. Imagine a cena. Os discípulos reunidos em volta de uma mesa simples, partilhando pão e vinho com o seu mestre. Jesus, com tristeza no olhar, anuncia que um deles irá traí-lo. Durante a refeição, Jesus realiza um ato de profunda significância simbólica. Ele parte o pão, abençoa-o e oferece-o aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Capítulo 8. A ressurreição. Após a crucificação, a esperança parecia ter se esvaído, como a chama de uma vela que se apaga. Os discípulos, aterrorizados e confusos, escondiam-se, temendo por suas vidas. O corpo de Jesus, envolto em linho, jazia num túmulo, selado por uma pedra. O luto tomava conta dos corações daqueles que o seguiam. Mas o sepulcro vazio, descoberto no terceiro dia, mudaria tudo. Maria Madalena, ao chegar ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, encontra a pedra removida e o túmulo vazio. Atônita, corre para avisar os discípulos. Pedro e João, incrédulos, correm para o sepulcro e confirmam a notícia. O túmulo está vazio. A ressurreição de Jesus não é apenas um milagre isolado, é a pedra angular da fé cristã. Epílogo. Um legado eterno. Estes 8 fatos incríveis sobre a vida de Jesus Cristo revelam uma história repleta de eventos sobrenaturais, atos de amor e momentos que moldaram o curso da história. Ao longo da sua jornada, Jesus desafiou as leis da natureza, curvou a realidade e ofereceu ao mundo uma mensagem de esperança e redenção. Os seus ensinamentos sobre amor, compaixão e perdão continuam a inspirar bilhões de pessoas ao redor do mundo. Se gostou desta viagem pelos mistérios da vida de Jesus, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, subscrever o canal para mais conteúdos incríveis
e partilhar este conhecimento com os seus amigos.